E aí, tudo bom? Meu nome é Lucas e eu não sou tão diferente de você. Eu levo uma vida normal, fazendo coisas normais e realmente tão comuns como ler, escrever, ouvir músicas, assistir animes e doramas e até gravar vídeos. E o problema é que isso pode realmente parecer tão normal que tu acha que não tem nada demais em fazer isso, não tem nada de especial. Porque você vê seus amigos fazendo, ver outras pessoas fazerem, e aí pode até pensar, ah, isso aqui é normal, não tem nada demais. Só que tem, e você pode até pensar isso realmente por essas coisas que eu acabei de falar, por observar os outros e até mesmo se comparar com eles. E talvez isso leve a outra coisa, que é fazer o que o outro faz só porque tu achou interessante. E aí você acaba fazendo sem nem se preocupar se você vai gostar daquilo ou coisa do tipo. O motivo é simplesmente, fulano tá fazendo isso, eu achei interessante porque ele tá fazendo, então eu vou fazer também. E daí você pode até se pegar nesse pensamento e parar para observar outra pessoa fazendo alguma coisa que ela mesma gosta e dizer assim, caramba, isso aqui é muito mais legal, muito mais da hora. Fulano tá fazendo isso aqui, eu vou fazer também. E aí entra nessa comparação, né? Porque você se compara, cara, eu tô fazendo coisas normais, até mesmo pra minha idade, pelo grupo de amigos que eu tenho e tudo mais. Vou fazer isso aqui. Mas não porque você realmente gostou daquilo, mas sim porque a outra pessoa que está fazendo. E isso aconteceu comigo. Querer fazer constantemente o que outra pessoa está fazendo só porque achou mais legal, achou mais divertido, talvez até mesmo pela própria atenção que a pessoa, que o outro está recebendo, eu passei a fazer isso, a querer copiar a outra pessoa, praticamente quase que viver aquilo que ela vive. E, bom, como eu disse, em questão de grupos, assim, comunidades, né, melhor dizendo, eu estava tão inserido em tudo que eu queria mais ser as outras pessoas do que eu mesmo. E por conta disso, acaba que você não vive a sua vida. Eu não estava vivendo a minha vida, estava vivendo a vida da outra pessoa. E eu te digo, aquelas coisas que eu falei que são tão comuns é que realmente faz você se diferenciar. Mas não porque elas são comuns que elas vão ser assim sem importância. Elas são importantes porque é você que está fazendo e elas te tornam um ser humano diferente, um ser humano único, autêntico, ter essa autenticidade, porque você está fazendo as coisas comuns, mas porque você quer e também pela maneira como você mesmo faz, pela maneira como você faz aquilo. Sabe aquela pessoa que às vezes você observa assim e diz assim, caramba, fulano tá fazendo algo tão simples, mas parece assim uma coisa tão surpreendente, tão grande. Você já teve essa sensação? Com certeza tu já teve. Eu já tive, inclusive. Mas nesse aprendizado, né, de autoconhecimento, e até mesmo aprendendo a ser eu mesmo, eu parei para observar algumas coisas. Esses dias eu tive que ir novamente, depois de algum tempo, pegar um ônibus. E aí me veio no pensamento algumas memórias. Por exemplo, o que que eu fazia quando pegava o ônibus para ir para a escola? Pegava os fones, conectava no celular, ligava a música e ia todo o caminho inteiro. E aí eu fiz isso. E daí eu parei para pensar em que momento da minha vida eu deixei de fazer isso. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? E outra coisa também com relação a aprender a ser eu mesmo, com relação a essa formalidade que às vezes eu tenho aqui mesmo no vídeo. Então tá que hoje mesmo foi talvez um pouco mais contraído, onde eu falei tu, ti. E aí eu tava até mesmo fazendo esse roteiro, né? Escrevendo aqui a ideia. E cara, tava saindo as coisas assim muito formal,
Bicho, sabe quando você sente que não é você? Pois é. Aí eu fiquei zangado com isso, porque não parecia ser eu. Aí eu resolvi escrever: cara, para de falar com tanta formalidade, tenta ser mais informal, fala gírias e tal, essas paradas assim. E é assim eu tô tentando fazer, né? E quando você se cansa disso, né, até mesmo da questão de viver a vida do outro ou fazer alguma coisa que o outro tá fazendo só porque tu acha mais interessante, pois é, eu fiquei cansado. Fiquei cansado de perceber que eu não estava vivendo a minha vida e também até falando e fazendo coisas só pra agradar alguém, alguém que não era eu. E bom, ultimamente eu tenho aprendido a ser mais eu mesmo, a ser diferente e até mesmo estranho, e é difícil, não é fácil. É complicado, pode até dar medo, mas vale muito a pena, porque daí você passa a conversar mais com você mesmo e não com o que você acha do outro, de outra pessoa. Você começa a fazer mais coisas que você realmente gosta, que você quer fazer e não só porque você acha mais interessante porque o outro está fazendo, ou então porque alguém colocou expectativas demais em você, ou até mesmo te estimou demais em algo que talvez para você não seja tão interessante assim, ou nem seja interessante. E assim a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a ser a gente mesmo. Eu tenho aprendido bastante a ser eu mesmo. E novamente aqui, escrever tem feito isso, tem aprimorado ainda mais, né? E é claro que por conta desse aprendizado, volta e meia você vai estar realmente ali refazendo o que você fazia. Mas você vai começando a perceber esses hábitos e esses costumes. E daí você começa a até mesmo raciocinar melhor. Por exemplo, cara, eu falei isso realmente porque é aquilo ou só porque eu sabia que a outra pessoa queria ouvir aquilo? E aí tu começa a mudar a perspectiva sobre tu. E inclusive, foi por isso que não teve vídeo sexta-feira. Eu tava meio que nesse dilema de muita formalidade e tudo mais, escrevendo, tentando fazer o roteiro, tentando ter a ideia, mas não se desenvolvia. E assim, os vídeos aqui no YouTube, ele tem também me agradado bastante, porque assim como escrever, gravar aqui pro YouTube para vocês tem, como é que eu posso dizer? Tem sido uma espécie de conversa até mesmo comigo mesmo. Porque daí eu vou observando alguns pontos e vou melhorando nisso. Por exemplo, o roteiro. Volta e meia ele vai dar voltas, só que é coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. E é isso aí. Vai ser bem bacana essa jornada. Tanto aqui no YouTube como até mesmo na própria vida pessoal. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Foi interessante gravar esse vídeo realmente, porque foi um ponto assim específico. No futuro talvez eu esteja vendo esse vídeo e dizendo, caramba, olha como eu era, hein? E olha como eu tô hoje. Terá boas lembranças. Então até mais.